Olá, irmãos. Um bom dia para você. Vou me assistir nessa segunda. O evangelho dessa segunda está em São João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhes Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhes Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas, enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho dessa nossa segunda vem nos falar aqui 3 tópicos principais. O primeiro tópico principal é quando logo Jesus fala aqui no começo aqui do evangelho, que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama também será amado por meu Pai. Esse é o primeiro tópico. Aquele que ama a Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Mas não só guarda os mandamentos de Deus, guarda os mandamentos de Deus, mas também põe em prática os mandamentos de Deus. Aquele que ama o Filho de Deus e também o nosso próprio Pai que está no céu, que é Deus, é aquele que guarda os seus mandamentos e põe em prática os seus mandamentos no nosso dia a dia. Nós não devemos só que ouvir os mandamentos de Deus, mas nós devemos que pôr em prática. Se você quiser ser amado por Deus e pelo seu Filho, você tem que guardar os mandamentos dele e pôr em prática. Aquele que ouve os mandamentos de Deus e põe em prática é aquele que ama verdadeiramente o Filho de Deus. É aquele que ama verdadeiramente Deus do fundo do seu coração. Se você então quiser amar o Filho de Deus, guarde os mandamentos de Deus e põe em prática. E se você quiser ser amado por Deus, pelo nosso Pai que é Deus, guarde os mandamentos dele e põe em prática no seu dia a dia. O segundo tópico é quando Jesus ele fala aqui, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tem nos ouvidos não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus ele nos fala aqui, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai amarás, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que ama o Pai é aquele que guarda os seus mandamentos. E aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele é aquele que ama verdadeiramente a Deus. Se você ama verdadeiramente a Deus e o seu Filho, você tem que guardar os mandamentos de Deus e pôr em prática. Aquele que põe em prática e guarda os mandamentos de Deus é aquele que ama verdadeiramente a Deus. E aquele que ama a Deus, ele vai chamar o seu Pai. Aquele que ama verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho de Deus, ele vai chamar o seu Pai, que é Deus, e vai vir fazer morada na vida daquele que guarda os mandamentos dele e põe em prática. Mas também Jesus fala aqui, mas Jesus fala que aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que tenho ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas essas minhas palavras não são minhas, mas são de Deus. São daquele que me enviou, que é do meu Pai. Aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não guarda as palavras de Deus, aquele que não põe em prática as palavras de Deus,
não está só deixando de pôr em prática as palavras de Jesus, não, mas sim as palavras de Deus, daquele que enviou ele. Se você então ama verdadeiramente a Deus, põe então em prática a sua palavra e os seus mandamentos, por amor a Deus e amor ao seu próximo e seus inimigos. Se você quer mesmo amar a Deus, então põe em prática a sua palavra e os seus mandamentos. Mas aquele que não põe em prática a palavra de Deus e os seus mandamentos, não ama verdadeiramente a Deus. Mas se você ama, põe então em prática a palavra de Deus e os mandamentos. E o último tópico, Jesus fala aqui no versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Paráclito, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome do Filho de Deus, é aquele que irá nos ensinar o quê? O caminho da salvação, que é a vida eterna. Esse é que vai nos ensinar a salvação. Jesus, ele nos ama. Então, portanto, ele vai nos mandar o seu Espírito Santo para nos ensinar o caminho da salvação, que é a vida eterna, para nos guiar rumo à salvação eterna, para nos guiar ao caminho da salvação, ao caminho da vida eterna, ao caminho que é do seu Deus, que é do seu Pai, o que é Deus, o nosso Pai. Ele nos ama, então ele vai nos mandar o seu Espírito Santo para nos guiar rumo à salvação eterna e ao caminho de Deus. Então, irmãos, é isso que o Evangelho vem nos ensinar, esses três tópicos principais. O primeiro, se você quer que Deus te ama, então você tem que guardar os mandamentos de Deus e pôr em prática os mandamentos de Deus no seu dia a dia. Segundo tópico, aquele que guarda os mandamentos de Deus e põe em prática é aquele que ama verdadeiramente a Deus e o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Mas aquele que não guarda os mandamentos de Deus, aquele que não segue a palavra de Deus e não segue os mandamentos, é aquele que não ama o Filho de Deus. Se você ama, então você tem que guardar os mandamentos de Deus e pôr em prática. Terceiro tópico, Jesus, ele nos ama. Ele vai nos mandar o seu Filho, ele vai nos mandar o Espírito Santo no meio de nós, para nos guiar rumo à salvação eterna, rumo ao caminho da vida eterna, que é o caminho da salvação com Deus, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês, vão me assistir nessa segunda. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.